Aleluia. Amém, irmãos. Então vamos explicar rapidamente aqui um trecho da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 2, que é o trecho onde relata a visita dos magos do Oriente. Rapidamente, deixa eu só explicar quem eram esses magos. Esses magos, a Bíblia não diz que eles eram reis. A tradição está acostumada a dizer que eles eram 3 reis magos. A Bíblia não diz que eles eram 3, a Bíblia não diz que eles eram reis, mas a Bíblia diz que eles eram magos. Mas você precisa compreender qual que é o conceito bíblico, ou o conceito da época, né, da tradição de mago. Né? Nós estamos acostumados aí que essa palavra ela pode trazer o entendimento de um bruxo, que alguém que trabalha com magia, alguma coisa do tipo, mas os magos do Oriente, eles provavelmente eram astrólogos e não realmente alguém que trabalhava com magia. Por isso, o fato deles serem guiados por uma estrela. Eles não eram judeus, eles não eram sacerdotes, eles não eram profetas, eles não eram ali do círculo religioso. Mas esse texto ele fala sobre o mover de Deus, sobre quando Deus faz algo novo. E nós estamos no ano de 2020, hoje é 1º de janeiro, e muitas pessoas sempre dizem que Deus está fazendo algo novo, Deus está fazendo algo novo. Sim, Deus sempre está fazendo algo novo, porque Deus ele está sempre se movendo, né? E é importante que nós tenhamos uma visão espiritual daquilo que Deus está fazendo. É chocante quando você vê na palavra de Deus que os magos do Oriente, que não faziam parte do povo de Deus, tiveram uma percepção do que Deus estava fazendo naquela época, que era o nascimento do Messias. A Bíblia não diz que nenhum judeu, sacerdote ou profeta foi visitar o Messias, mas que esses magos, que nem eram judeus, tiveram uma percepção e foram guiados por uma estrela. Essa estrela, ela sempre ela está apontando aqui, irmãos, para o mover do Espírito Santo. Então nós precisamos, assim como os magos do Oriente, ter um coração inclinado para o que Deus está fazendo. Nós não podemos estar fechados num sistema religioso como os judeus estavam. Os judeus estavam presos num sistema religioso e isso fez deles, cegou eles, na verdade, para aquilo que Deus estava fazendo. Né? Então muitas pessoas estão presos a um mover histórico que aconteceu há 500 anos atrás, há muitos anos atrás, há 100 anos atrás, e isso faz com que eles se tornem inúteis no 2020, porque eles não têm uma leitura clara do momento profético que nós estamos vivendo. Então, rapidamente, eu quero explicar que os magos eles foram guiados por uma estrela. Isso fala de uma percepção espiritual. Nós precisamos, em 2020, ter uma percepção espiritual do que Deus tem para nós. Nós precisamos, nesse tempo, ter uma visão espiritual daquilo que Deus tem para você. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Né? A percepção espiritual dos magos levaram eles até o Messias. E qual que é a percepção espiritual que você tem para a sua vida? Né? Então, eles foram guiados pela estrela. Essa estrela representa o mover de Deus. Mas, em um dado momento da caminhada deles, eles foram distraídos. E essa distração estava vinculada à sabedoria humana deles, à profissão deles, aquilo que eles faziam, porque eles foram distraídos por um conceito natural, e esse conceito natural fez com que eles ignorassem o lugar onde o Messias havia de nascer. Né? A Bíblia diz que ele deveria nascer em Belém, mas a Bíblia diz que os magos foram parar em Jerusalém, porque Jerusalém era o centro religioso da época. Então nós podemos estar distraídos por coisas naturais. Eu sou pastor de uma igreja pequena e é interessante como as pessoas são distraídas pelo tamanho da igreja. Se a igreja tem um ar-condicionado, um lugar bonito, coisas, um adorno muito bonito, essas coisas são distrações. Isso pode impedir você
de receber de Deus. Sabe, não fique distraído por coisas naturais. A distração, o conceito natural pode levar você a lugares que não é a vontade de Deus. Assim como levou os magos para Jerusalém e não para Belém. E quando eles chegam lá em Jerusalém, eles aprontam uma confusão, porque eles vão até Herodes, e Herodes fica alarmado, e depois ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, o erro dos magos desencadeia, né, uma série de ações malignas que culminou em um infanticídio na época. Mas depois que eles foram para Jerusalém, os próprios judeus, chamados por Herodes, falaram, consultando a palavra de Deus, que o Messias não ia nascer em Jerusalém, mas que o Messias havia de nascer em Belém da Judéia. Sabe, então, eu falei sobre você ser guiado pela estrela, ser guiado pelo mover de Deus, mas presta atenção, o mover de Deus nunca contraria a palavra. Sabe, se você quer se lançar no mover de Deus, se você quer fazer uma leitura do mover de Deus, então você precisa estar firmado na palavra. Os magos, se eles firmassem apenas numa percepção natural ou uma percepção espiritualista do mover, eles não iam ter clareza plena. Eles precisaram que os judeus lessem a palavra e os orientassem de que o Messias não ia nascer em Jerusalém, mas em Belém. Sabe, irmãos, como é comum hoje pessoas que dizem ter uma visão celestial, mas que essa visão, muitas vezes, ela não está fundamentada na palavra de Deus. Então não siga nenhum mover que não está orientado pela palavra de Deus. Não siga nada novo que não esteja firmado na palavra de Deus. Porque senão, ao invés de você ser levado para o Cristo, você vai ser levado para o palácio de Herodes. Isso é muito sério. Então, depois de ser orientados pela palavra de Deus, os magos então retomam o caminho que eles deveriam tomar, e eles chegam então até Belém. A estrela para até onde José e Maria estavam, e Jesus havia nascido, e lá eles então adoram o Senhor. É muito interessante porque os magos eles tiveram perseverança em seguir a direção do Espírito para a vida deles. Em segundo lugar, eles tiveram alegria intensa e mostraram júbilo, né, no momento em que encontraram o Messias. E por fim, os magos então, eles têm uma atitude de adoração. Eles se inclinam em adoração. A Bíblia diz que eles adoram o menino Jesus. E por fim, a Bíblia diz então que eles entregam os seus tesouros. Sabe, essa palavra é tão poderosa porque para nós ela pode ser aplicada facilmente. Há um mover de Deus no ano de 2020 para você. Você precisa ler esse mover. Esse mover vai levar você até o Senhor Jesus. E quando você se deparar no centro da vontade de Deus, você precisa viver uma vida de adoração. E essa adoração, ela fala sobre entrega. Entrega daquilo que é precioso para você, aquilo que é o seu tesouro. Os magos, eles entregaram os seus tesouros. E nós também precisamos entregar aquilo que é precioso para nós. O que é precioso para você? O seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida, o seu coração. Tudo isso fala sobre coisas que são preciosas para nós. Então que você possa ter a mesma atitude dos magos. Ser guiado pelo Espírito, ser orientado pela palavra, adorar o Senhor e depois entregar os seus tesouros. Amém? Deus abençoe você. Tenha um ano de 2020 abençoadíssimo em nome de Jesus.